Após fechar o ano de 2022 com um crescimento de mais de 28% e resultados expressivos no primeiro semestre de 2023, a ServiceNow agora quer ir além dos IT e SM, mirando nas áreas de negócios dos clientes e em novas soluções, como, por exemplo, inteligência artificial generativa. Bom, para entender melhor o posicionamento da multinacional de softwares para a gestão de workflows, neste webinar conversamos com Sandro de Camargo, que é diretor Latam de Alianças e Canais da ServiceNow, Cristiano Pimenta, que é consultor de soluções consultivas também da ServiceNow, e o analista líder da TGT ISG, Davi Pereira, que é autor do último estudo ISG Provider Lens sobre o ecossistema de parceiros ServiceNow no Brasil. O relatório ISG Provider Lens sobre o ecossistema de ServiceNow de 2023 mostra um forte crescimento nos parceiros, tanto em receita quanto em números de colaboradores. O Brasil em particular, os parceiros cresceram em receita 35%. E o número no Brasil é um pouco maior do que no mundo. No mundo, o crescimento geral dos parceiros ServiceNow em receita para aqueles que responderam a nossa pesquisa foi 20%. O Brasil foi 35%, foi um pouquinho maior. Em termos de quadrantes, no nosso relatório a gente analisa 3 quadrantes que correspondem ao que o cliente tem em termos de jornada com a ServiceNow, a consultoria, implementação, integração e serviços gerenciados. E aí a nossa pesquisa está em linha com o que o Sandro falou. O quadrante que mais cresceu em termos de faturamento foi a parte de implementação e integração. E na nossa análise isso tem alguns fatores. O primeiro é, claro, novos clientes que estão aderindo e implementando a solução, mas os clientes existentes também estão explorando novas funcionalidades, novos módulos, e todos os parceiros relataram essa questão. E o segundo quadrante que mais cresceu foi a questão dos serviços gerenciados, o que também é um indicativo interessante, que as empresas estão investindo mais no seu próprio negócio, e a questão de sustentação da plataforma e sustentação das soluções, eles estão contando com parceiros para fazer isso. Então, no geral, foi um ano de crescimento expressivo também para os parceiros ServiceNow. Sandro de Camargo explica quais são as estratégias da ServiceNow para potencializar seus fornecedores de serviços em 2023 e também as expectativas para o mercado brasileiro. Quando você fala de futuro, onde a gente está olhando? O nosso ecossistema é um ecossistema sólido, bastante... a gente se preocupa muito em manter um ecossistema sustentável, né? E a gente está trazendo parceiros novos em gaps. Então, a gente tem alguns gaps regionais, então eu posso eventualmente ter alguma região do Brasil onde não tem uma cobertura que a gente entenda como adequada para aquela região, ou em soluções novas. Eu comentei anteriormente que a ServiceNow tem inovado bastante, tem trazido outras tecnologias, tem levado o ServiceNow, quer levar a ServiceNow para outras áreas dentro da empresa. Então, quando a gente fala hoje de GRC, de SecOps, então são áreas que a ServiceNow está literalmente começando, né, nessas áreas, né? Então a gente está trazendo algumas empresas com esse DNA, com esse expertise, para serem parceiros especialistas em algumas soluções. E continuar trabalhando com os parceiros globais também para poder ampliar a nossa penetração em áreas globais. Então, eu definiria a nossa estratégia continuar aumentando a nossa presença e a nossa relevância nos parceiros da nossa base atual, e levar a ServiceNow para a área de negócios e trazer parceiros que cubram gaps que a gente tem hoje no nosso ecossistema, seja eles de geográficos ou de soluções novas que a ServiceNow tenha trazido para o mercado. No último relatório ISG Provider Lens, aparecem tendências do uso de novas tecnologias utilizadas em conjunto com a ServiceNow. Uma das partes mais interessantes do nosso estudo é justamente a gente explorar com os parceiros cases reais, cases que realmente eles já implementaram em clientes e que os clientes já estão usufruindo do benefício daquela nova tecnologia. O que a gente viu foram casos já consolidados de uso de inteligência artificial e machine learning, principalmente para a parte de automação, e tanto a automação de identificação de chamados ou para respostas automáticas de chamados. Esse é uma tendência aí onde vários parceiros já estão com cases muito interessantes nessa área. A utilização de chatbots,
para atender clientes internos, clientes externos. Temos também alguns casos de uso para atendimento do público no geral, e isso é uma tecnologia bastante difundida também. Uma outra tecnologia que alguns parceiros estão utilizando em conjunto com a ServiceNow, ela tem uma plataforma de automação fantástica, mas em alguns casos os parceiros utilizam também plataformas de RPA, de Robotic Process Automation, para fazer com que processos que estão fora ou informações que estão fora da plataforma ServiceNow sejam acessadas através de robôs, e com isso a empresa ganha automatismo, ganha produtividade, economiza tempo. E um outro case que a gente já identificou também, que é um avanço em termos de tecnologia, é a questão de utilização de plataformas de Task e Process Mining. Um dos cases aí que foi anunciado, inclusive, pela própria ServiceNow é uma parceria com a Celonis, mas existem outros players que também têm plataformas bem interessantes também de Task e Process Mining, para fazer toda a parte aí de integração e análise do processo como um todo, para melhorar a experiência do cliente, melhorar a cadeia de suprimentos, identificar alguns riscos. Falando em tecnologias, a ServiceNow lançou recentemente um grande modelo de linguagem para a geração de códigos em parceria com o Hugging Face. Cristiano Pimenta explica do que se trata o StarCode e como ele pode oferecer uma inteligência artificial generativa mais transparente e acessível. Já há algum tempo, ou seja, quem é desenvolvedor já deve ter usado, por exemplo, o Copilot da GitHub e outras soluções de mercado, tá? Apesar de, mesmo a própria OpenAI, para criar e gerar um código, o ponto é que nem sempre o que está sendo utilizado tem uma transparência, tá? Ou seja, então, eu não sei de onde vem o código, eu não sei quem comprometeu, se as informações estão ali são permitidas, né, para ser treinado ou criar aquele modelo. Então, em parceria com a Hugging Face, a ServiceNow criou um programa chamado Big Code StarCoder, né? Que é justamente com o intuito de gerar uma base que eu tenha, ou seja, autoridade sobre tudo que está sendo postado ali. Tá? Então, ou seja, permitir que agora eu possa criar código usando o chat, usando de forma simplificada, e ao mesmo tempo utilizando fontes e de dados conhecidos. Então, tem um volume grande de informações que estão ali, para mais de 80 tipos diferentes de linguagem, acessando stacks como GitHub e outros, mas de forma conhecida e autorizada e permitida. Davi Pereira explica quais foram os destaques em relação a funcionalidades que ajudam as organizações em desafios administrativos complexos no último relatório. A questão do Next Experience foi uma funcionalidade bem interessante, que torna mais fácil para os usuários encontrar informação, concluir tarefa. Isso é uma coisa que agradou bastante os clientes. Uma outra funcionalidade que alguns clientes já estão utilizando e os parceiros já estão também fazendo implementações e projetos é a utilização de workspaces, que são espaços aí para ser trabalhados para o cliente organizar documentos, tickets, painéis, e tudo isso ajuda bastante os clientes na questão de produtividade, de encontrar a informação correta. A questão também é a nova funcionalidade de Workforce Optimization, também foi muito bem-vinda, porque os usuários são capazes de identificar áreas onde os funcionários estão sendo subutilizados e, com isso, preencher essas lacunas e utilizar melhor as pessoas dentro da organização. E uma característica onde nós vimos alguns cases interessantes aí foi o uso do Impact. O Impact ele pode ser usado para rastrear uma coisa difícil, né, que é a questão de avaliar o ROI de projetos de TI e identificar áreas onde a TI pode ser usada para melhorar resultados de negócio. E essas funcionalidades aí agradaram bastante, não só os parceiros, como os clientes, onde essas funcionalidades já começaram a ser implementadas. Segundo o último relatório ESG Provider Lens, a principal tendência é a autonomia dos usuários. O que a gente chama de Citizen Development é uma tendência do mercado e a ServiceNow está muito forte com isso. Temos casos no Brasil fantásticos, casos inclusive que foram compartilhados recentemente no nosso Snug, no nosso grupo de usuários de ServiceNow, como do Banco do Brasil. E sim, é uma tendência a gente democratizar
a criação, empoderar as áreas de negócio para que elas resolvam seus problemas mais básicos relacionados à tecnologia. Então, a ServiceNow tem toda uma plataforma de low-code, no-code, que busca e objetiva dar esse empoderamento para as áreas de negócio para resolverem seus problemas básicos de TI, tá? Que cada vez isso vai ser a gente vai continuar impulsionando muito essa tecnologia no mercado. Até porque hoje tem uma falta de profissionais de TI muito grande. Então a gente entende que sim, que dar essa capacidade para os negócios é super importante, é uma tendência e é um foco do nosso posicionamento. A gente lançou tanto para TOC quanto para Utah algumas features novas. A ServiceNow sempre tem 3 pilares, ou seja, produtividade, valor e experiência. Tá? Então o grande ponto ou seja, essa autonomia a ser trazida para o cliente final sempre foi uma preocupação nossa. Generative AI, até complementando a outra resposta, ou seja, é algo que a gente tem investido bastante para trazer mais ainda autonomia para esse cliente final. Tá? Então, a partir do momento que ele pode, então, agora não seja construir, o meu desenvolvedor podendo construir, ou seja, solicitar que a própria plataforma crie para ele parte de trechos de código, o usuário final poder pedir que a própria plataforma crie também, ou seja, formulários, crie reportes, relatórios, ou seja, para ele de forma automatizada, ter um assistente que permita que ele possa fazer, perguntar diversas questões ali e serem respondidas, dá cada vez mais poder para o usuário, tá? Melhora tanto a sua experiência, como a capacidade dele de poder, ou seja, interagir de uma forma independente. Já nas versões Utah e TOC, hoje já se encontra disponível, a ServiceNow AI não é algo novo, a gente já vem investido há bastante tempo, né? Gen AI é algo que a gente já está falando desde 2017, e agora, na verdade, um esforço aumentado. Então, hoje, nas versões TOC e Utah, a gente já tem disponível já o controlador de forma controlada ainda, né, de Gen AI, para que, ou seja, os usuários já possam criar modelos específicos para o negócio deles e que eles possam usar e ter mais ainda autonomia para o negócio. Acompanhe as notícias e análises do mercado de tecnologia feitas pelos especialistas da TGT. Inscreva-se nas mídias sociais e no YouTube. E para não perder nenhum conteúdo, assine agora a newsletter no site tgt.com.br. Até mais!